Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Ricardo aqui do EBD Notícias. Para quem achou que sexta-feira foi um dia de notícias ruins, nada como um dia após o outro. O sábado, claro que amanhece com alegria, com felicidade pela notícia que está aí nas redes sociais. Olha só, o Marco Rubio, gente, Marco Rubio informa aí o ministro, né, ali dos Estados Unidos de Relações, informa que Alexandre de Moraes e os seus aliados e seus familiares estão com o visto revogado. Nós vamos falar sobre esse assunto daqui a pouquinho, antes do vídeo de abertura aí que você vai assistir. E nós já voltamos aqui para falar sobre esse capítulo majestoso da nossa história, beleza? Aguardo você. Veja quem teve o visto cancelado pelo governo americano. O governo dos Estados Unidos cancelou o visto de quase todos os ministros da Suprema Corte do Brasil. Trump diz que isso é uma resposta à perseguição que o presidente Bolsonaro vem sofrendo nos últimos dias. Veja quem teve o visto cancelado: Alexandre de Moraes, Paulo Gonet, Luiz Roberto Barroso, Gilmar Mendes, Edson Fachin, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Cristiano Zanin, Flávio Dino, Ricardo Lewandowski, Rodrigo Pacheco. Todos eles estão proibidos de viajar para os Estados Unidos. O mais prejudicado foi o Luiz Roberto Barroso, já que sua filha mora nos Estados Unidos e provavelmente terá que retornar ao Brasil, já que, segundo Marco Rubio, secretário dos Estados Unidos, a medida atinge também os familiares dos ministros. Trump disse que isso é só o começo e que a caça às bruxas contra o Bolsonaro não parar. Outras medidas... Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Ricardo aqui do EBD Notícias, como sempre aqui trazendo para vocês informações, trazendo vídeos, assuntos polêmicos, falando sobre o que está acontecendo. E como eu disse, a notícia é muito boa. Claro que essa decisão do Marco Rubio, ela se deu na sexta-feira, mas claro que o Brasil inteiro acordou nesse sábado com a alegria no rosto, estampada no rosto. Nós vamos falar sobre sobre essa medida dos Estados Unidos contra o Alexandre de Moraes, e não só o Alexandre de Moraes, mas vários ministros aí da Suprema Corte e familiares. Pois é, gente, algumas pessoas, principalmente a esquerda, achou que isso não iria acontecer, que a impunidade no Brasil iria reinar, que não ia acontecer nenhum tipo de retaliação concernente às injustiças que estão acontecendo com o Bolsonaro. Quebraram a cara. Está aí a resposta dos Estados Unidos. Antes de eu entrar aqui, eu já peço que você já comente, compartilha, já vai deixando o likezinho, pessoal, já vai deixando aí o like, já vai comentando, compartilhando, se inscrevendo no canal para quem ainda não é inscrito no canal, deixa aí o seu comentário, deixa o seu likezinho se você quiser ser um parceiro, você também pode ser um parceiro aqui do nosso canal, beleza? Pois é, gente, será que já podemos comemorar? Olha só, gente. Lula critica ações dos Estados Unidos contra o STF. Medida arbitrária e sem fundamento. Vamos lá, primeiro. Lula critica as ações dos Estados Unidos contra o STF. Primeiro, as ações não é contra o STF. O Lulinha, o analfabeto funcional, as ações dos Estados Unidos não é contra a Suprema Corte, tá? Tanto que não é todos os ministros que foram atingidos por essa medida aí dos Estados Unidos. São alguns. São os aliados, o Alexandre de Moraes, o ditador e os seus aliados. E se você ficar... Cuidado, hein? Se você ficar cantando muito de galo, é perigoso, né, sobrar para você também. Então, acho que é melhor, né, dar um tempinho, fazer umas negociações aí, porque o negócio tá feio, né? Tá feio para todo mundo. Mas vamos lá. Nesta sexta-feira, o secretário de Estado do governo Trump, Marco Rubio, informou que foram revogados. Olha só, gente, escute isso daqui. Isso é muito importante, tá? É muito importante. As férias da Disney, sabe aquelas férias dos Estados Unidos? Sabe aquelas negociações? Sabe o dinheiro que em bancos norte-americanos e, né,
toda aquela palestra, sabe aquelas visitas que eram feitas, sabe aquele perdeu mané, vocês lembram, né? Parece-me que não vai rolar mais, né? Parece que daqui para frente não vamos ter mais aquelas festinhas lá nos Estados Unidos. É, gente, o negócio tá ficando cada vez pior, né? E lógico, com ferro você fere, com ferro você vai ser ferido. Então, aí tá vindo, a resposta chegou antes. Quanto menos eles esperavam, chegou a resposta. Achou que os Estados Unidos estava brincando com a situação? Pois é, pagaram para ver, está aí a resposta. Para o STF, Alexandre de Moraes e dos seus aliados e de seus familiares. Ó, revogar, discute isso daqui, gente. Não foi a questão, como eu disse, o Marco Rubio, ele informou que foram revogados os vistos americanos para ministros, não para todos os ministros, alguns, né? Do STF, o Alexandre de Moraes e os seus aliados. Quem são os aliados do Alexandre de Moraes? Quem será que são os aliados, né? Tem que ver quem é os aliados. Quem não for aliado, quem não for aliado do Alexandre de Moraes nesse momento, já vai tirando o corpinho fora aí e já vai se livrar, né? Pois é, gente, e dos familiares. Então, se ele tem aí filhos, tem filha, tem gente aí que eu sei, né? Tem gente aí que tem filhos que moram nos Estados Unidos, que estudam nos Estados Unidos, é hora de começar a pensar aí desses filhos, desses voltarem para os Estados Unidos, escritórios, né, de advocacia, participação em universidades, né? Então já vai pensando aí em retirar o time de campo e voltar para o Brasil, porque o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o sem noção, né, que pagou para ver aí, provavelmente vai ser um que, se não, divulgou nota neste sábado, na qual manifesta solidariedade e apoio aos ministros do Supremo Tribunal Federal, atingido pela revogação do visto dos Estados Unidos. Eu tenho que lamentar também, né, gente? Eu tenho que lamentar o que fizeram com o Bolsonaro. Pois é. Eu acho que o Bolsonaro cometeu qual foi o crime que o Bolsonaro cometeu para ele ter perdido o seu passaporte? Porque o Bolsonaro não pode entrar em nenhum país. Vocês ainda vão ter o passaporte de outros lugares que vocês podem entrar. O Bolsonaro não vai poder ir para outro país em lugar nenhum, porque o visto, o passaporte, eles estão cancelados, né? E lembrando que o Bolsonaro também está de tornozeleira eletrônica, ele não pode nem passear, não pode nem se comunicar, não pode conversar com o filho, não pode conversar com a imprensa, não pode dar entrevista. Vocês lembram disso? O que vocês fizeram com ele? Então, o que vocês fizeram com o Bolsonaro, sendo que ele não cometeu crime nenhum, isso é injusto. É a pior injustiça que foi feita com um cidadão. Agora, vocês estão reclamando, ou melhor, o Lula está reclamando do que os Estados Unidos fez com Alexandre de Moraes. Isso aí é pouco, né? Acho que isso é pouco. Pelo que vocês fizeram com a vida aí de muitos brasileiros, muitos patriotas que estão atrás das grades, que pegou aí de 14 a 19 anos de prisão. Vocês violaram direitos dessas pessoas, desses seres humanos brasileiros, e agora estão sentindo, porque os Estados Unidos, porque olha, nossa, estou solidário com essa maldade que os Estados Unidos estão fazendo com o Alexandre de Moraes. Gente, é como diz o ditado, quem faz o mal, recebe o mal, a lei da semeadura, né? Quem planta, colhe. Segundo ele, essa é mais uma medida arbitrária e completamente sem fundamento do governo dos Estados Unidos. Vai lá falar para ele, vai lá contestar com o Donald Trump, vai contestar com ele lá. As nossas arbitrariedades aqui no Brasil, as arbitrariedades que estão acontecendo aqui no Brasil, eu acho engraçado, ninguém está falando nada, né? Eu não vi você falar que cometeram arbitrariedades com pessoas que a Débora que escreveu com batom a estátua, que está presa, o que faleceu, né? Pai de família, homem de bem, que não tinha cometido crime nenhum, Clezão, que faleceu, que morreu.
na tutela do Estado. Eu não vi você falar que foi uma arbitrariedade, um absurdo que aconteceu com ele e outros, senhorinhas, velhinhas, moradores de rua que foram presos, taxista que foi preso inocentemente sem ter cometido crime nenhum. Eu não vi você falar que foi uma arbitrariedade. Ah, mas caçar o visto do Alexandre de Moraes, dos seus familiares e de outros ministros da Suprema Corte é arbitrário. Pois é arbitrário, né? Pois é. Está do lado contrário, né? Oposto, é bom. Agora, está do lado dos que também estão sofrendo cassações de visto, passaporte, isso também é arbitrário, né? Mas vamos lá, olha só. Abro aspas. A interferência de um país no sistema de justiça de outro é inaceitável e fere os princípios básicos de respeito e da soberania entre as nações, acrescentou Lula. Deixa eu fazer só uma lembrança aqui. O Felipe Martins, não sei se você conhece, ele é brasileiro, mora aqui no Brasil. E se você não sabe, o Felipe Martins também foi falseado uma entrada do Felipe Martins lá nos Estados Unidos. Agora eu pergunto, quem será que fez isso? Será que isso também não é atentar contra a soberania dos Estados Unidos? Porque o Felipe Martins, ele não entrou nos Estados Unidos e ele foi preso, está sendo condenado por ter entrado nos Estados Unidos ilegal, mas ele não entrou. Isso também, eu acho que também é atentar contra a soberania de um país. Pois é, mas claro, né? Vamos se preocupar com os nossos aliados. Mas para nós encerrarmos, gente, ó, nessa sexta-feira, o secretário de Estado do governo Trump, Marco Rubio, informou que foram revogados os vistos americanos para o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, de seus aliados e de seus familiares imediatos. Fecho aspas. Pois é. Eu acho que já pode comemorar, né? Comenta aí o que vocês acham disso. O que vocês estão achando? Eu tô achando fantástico. Pois é, gente. Eu acho que quem planta, colhe. Tá aí. Estão colhendo o que plantaram. Comenta, compartilha, deixa o like. Não se esqueça de se inscrever no canal. Sou o Ricardo aqui do canal IBD Notícias, trazendo para vocês o que está acontecendo aí. Beleza? Fique com Deus e até a próxima.